Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, a galera aí da madruga, estamos aqui. Meu nome é Mário Fumanga, sou professor de redação e o nosso propósito hoje é falarmos da competência 5. Sabemos que a competência 5, ou uma das habilidades, poderia substituir competência por habilidade, é o ponto no qual, não raro, os candidatos têm sido mais penalizados nas provas do Enem, principalmente nos últimos 4 anos, que nós podemos chamar aí da emergência do novo Enem. É como que se eu, corretor, eu, banca, propusesse a um candidato que ele me apresentasse elementos de tal maneira que eu pudesse, objetivamente, intervir na realidade com o propósito de acabar com um determinado problema, ou um comportamento desviante, ou um tipo de atitude que viesse objetivamente a compreender aquilo que se chama o exercício, o livre exercício do ir e vir, o livre exercício da cidadania. Quer dizer, a competência 5, ela sempre tem que vir concebida no âmbito de uma questão social, onde sejam respeitados integralmente os chamados direitos humanos. E a fim de você chegar na prova com uma certa clareza e sem dubiedade do que vem a ser esses direitos humanos, seria muito interessante você captar no livro direto no site, ou mesmo um livro físico, que é a chamada DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma carta de princípios importantésima, publicada em 48, logo após a divulgação, a criação e a proposta de integralização das chamadas potências aliadas que vieram a fundar a ONU. Sendo assim, a competência 5 ela não pode estar desprovida da questão social, propriamente dita, e de uma intervenção social que venha a qualificar aquilo que se chama de cidadania. Dessa maneira, não seria também nada ruim que você chegasse à prova com uma definição básica de cidadania, sabendo que uma definição livresca de cidadania, e no âmbito do direito, seria a forma de pertencimento do indivíduo ao Estado. Claro que aí você tem vários desmembramentos, mas no primeiro momento, lembre-se, não há possibilidade de você obter uma nota 200, uma nota máxima na proposta de intervenção, que tem sido o nó górdio das redações abaixo, entre 920, 900 e 1000. Tem muitas redações aí que tiram 840, 880, mas que têm sucesso na proposta de intervenção, que é a competência 5, tirando 200, e às vezes travam muito mais na competência 3, que seria a interdisciplinarização. E na competência 2, o espaço no qual você promove aquilo que se chama tipologia textual e ratifica o diálogo que tem que haver entre aquilo que se chama de capacidade de demonstrar um problema ou não. Sendo assim, poderíamos dizer que a competência 5, inclusive, ela tem uma outra prerrogativa que considero seja fundamental. E para isso eu vou anotar umas coisinhas aqui no quadro e demonstro para vocês. Reparem, eu botei aqui alguns elementos, dentre eles essa equação, chamemos assim, que normalmente eu trabalho em sala junto aos meus alunos. Isso aqui seria algo que você não pode abrir mão no momento de você construir sua redação no Enem. No Enem, convenhamos, todo em qualquer banca, mas o nosso objeto aqui, nesse momento, é Enem. Repare, todas as vezes que eu tenho um problema social, eu tenho uma questão social. Se você pega desde o primeiro ano do Enem, lá em 98, 99, até o ano passado, você sempre terá uma questão que esteja devidamente localizada nesse embate, debate, conflito que há entre indivíduo e sociedade. Esse conflito entre indivíduo e sociedade, ele tem que ser demonstrado durante o texto. E, na conclusão, caracterizando, claro, a questão social, é o espaço no qual você tem que dizer para o leitor, para o seu avaliador, que aquela problemática apresentada ao longo do texto, ela teria uma solução na sua conclusão. E a sua conclusão, não raro, está diretamente relacionada à proposição de uma perspectiva cidadã. Poderia usar uma expressão que não é incomum em relação aos próprios critérios de correção do Enem, a chamada fala cidadã. Fala cidadã é a prerrogativa a partir da qual
você estabelece uma análise de um problema social, sempre buscando aquilo que é vamos colocar numa dimensão mais histórica, mas a chamada da proposta principalmente a partir de Rousseau, né? Aquilo que se chama de vontade geral. A cidadania, ela sempre tem que estar revestida de vontade geral. Em outras palavras, no processo de avaliação do Enem, na proposta de conclusão, você sempre há de levantar pontos que façam com que haja um diálogo entre os diversos componentes, de diversos elementos que compõem a sociedade existente. Dessa maneira, cidadania seria o encalço, o núcleo duro do processo de avaliação que tem que estar contido nessa dita proposta de intervenção. É claro, o teu leitor tem devida consciência de que você é um aluno de ensino médio, você está terminando o ensino médio. E mesmo que você já tenha uma formação mais explícita, mas para o corretor, ele parte do princípio que você é um aluno egresso do ensino médio. E em tese, alunos de ensino médio, não raro, não tem assim tanta perspectiva concreta, por não serem especialistas, por não terem objetivamente uma capacidade de intervenção na realidade, onde a ciência seja a condutora do seu processo analítico, quer seja uma ciência social, quer seja uma ciência experimental, não é incomum nós observarmos que as propostas de intervenção, elas citem os mesmos elementos, não raro. A mídia tem que promover determinados programas que venham objetivamente, ou programações que venham objetivamente a impedir a construção de um ideário excludente. É um mantra quase que normal. Família, escola, igreja. Igreja eu vou deixar um pouquinho de lado, até, diríamos assim, não diria perigoso, né? Mas é um elemento que tem muito mais peso histórico, não quer dizer que não tenha aparição agora, e não é incomum alunos terem dificuldade de inserir em suas redações, dependendo do tipo de tema, o papel que a igreja, enquanto instituição, e não enquanto prerrogativa dogmática religiosa, mas enquanto instituição tem promovido. E convenhamos, nos últimos anos, inclusive, principalmente hoje no sentido desse ano, 2016, temos visto aí aparições extremamente contundentes do Papa Francisco, apresentando resoluções e posições da Igreja Católica que não tínhamos visto há 2.500 anos. Diríamos assim, 2.500 anos, claro que não existe a Igreja Católica, mas proposições. A Igreja Católica tem 2.000 anos. E o Estado via setor o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário. Inclusive, ano passado, muitas foram as redações que fizeram menções ao Poder Judiciário no sentido de intensificar a aplicação de leis como aquela que foi chamada da Lei contra o Estupro, a Lei 12.015, foi muito citada, inclusive, ano passado, nas redações apresentadas pelos candidatos, e ciência, enquanto um corpo de conhecimento que tem como propósito analisar a realidade de forma crítica e intervencionista, é claro. Sendo assim, a proposta de intervenção, quando você apresenta objetivamente o que deve ser feito para que aquele problema não se locuplete, não continue, não se reproduza, não raro essas 6 instituições, mais seguro essas 5, retirando a igreja, elas poderiam ser instituições as quais dialogariam tranquilamente com o seu texto. E eu botei aqui modernidade porque, com um pouquinho de recuo histórico, você perceberá objetivamente que essas 5 instituições, sem elas, a modernidade naufraga. Ou seja, não há modernidade. Então, o que cai em prova do Enem? O que cai em prova do Enem é isso aqui, tirando igreja. Se vocês pegam os temas de 98, 99 para cá até o ano passado, está tudo aqui, diríamos. Claro, com uma simplificação extremamente perigosa, inclusive. De qualquer maneira, lembre-se, a proposta de intervenção, ela tanto é específica, detalhada, porque é o alto nível da especificidade, e ao mesmo tempo panorâmica. Se você tiver, nesse momento, condições objetivas de apresentar elementos comparativos como não foram feitos, como uma ação, foi feita em um determinado espaço e que deveria ser também observada aqui no Brasil, certamente você teria um ganho nessa explicitação. Inclusive a competência a qual ela, banca, cobra um pouquinho mais de clareza intervencionista, explícita, materializada do seu texto.
Contudo, é aqui objetivamente que a banca quer que você não especule tanto, quer que você vá mais direto ao ponto. Sendo assim, creio que a proposta de intervenção, não que seja a competência mais importante, mas é onde as pessoas, que os candidatos têm mais naufragado. Assim, eu diria objetivamente que essas 5 competências, na realidade, elas existem em praticamente todas as bancas, exceto a 5. Não é nem obrigatório. Ou é obrigatória a competência 5, você apresentar a proposta de intervenção, inclusive com parágrafo, que faz com que haja uma ligação com a introdução e a conclusão. Sendo assim, em fazendo uma prova para um concurso XYZ para o Enem, excetuando a competência 5, você está no mesmo patamar de preparação. De qualquer maneira, nos veremos em outro momento, em razão de que nosso papel hoje é falar da competência 5. Espero que você esteja se preparando de forma adequada e que você tenha sucesso no seu concurso e ingresso na sua universidade. Meu nome é Mário Fumangos, professor de redação do curso C, e em outros momentos nós nos veremos. Obrigado.